Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente tem o episódio 3 da nossa série PC Anatomy. A gente está estudando e está vendo como é que funcionam os componentes do PC. A gente já falou de placa-mãe, a gente já falou de processador. E para fechar essa trinca principal do computador, nesse episódio aqui a gente vai falar de memória RAM. A fundo nisso aqui. A gente sabe, memória RAM tem tantos gigabytes, funciona numa frequência, um clock lá de tantos mil megahertz, tem a latência, tem single channel, dual channel, mas um pouco mais a fundo disso aí. Como que funciona? Como é que é essa relação da memória RAM com o restante do sistema, ali trabalhando direto com o CPU? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, né? Deixa o like, se aprendeu alguma coisa nova também, deixa o like, me dá essa força também, tá? Muito obrigado. E se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. É isso aí, vamos lá. Muito bem, galera. Memória RAM já tem muita coisa, já tem muitas gerações. A gente tinha antigamente memórias SDR, memórias EDO, memórias DDR, ou melhor, DDR e DDR1, DDR, DDR2, DDR3, DDR4, e hoje a gente já tem as memórias DDR5. A cada geração aumenta o clock, aumenta a frequência de operação das memórias, aumenta a latência da memória, aumenta a capacidade dos pentes de memória, dos módulos. Como qualquer tecnologia, vai avançando. Mas assim, o principal que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje e que a gente vai encontrar em qualquer módulo de memória RAM, seja lá qual for a geração, que nem eu tenho aqui a memória DDR, ó. Olha só o lance disso aqui. Os chips de memória DRAM, eles não são nem com a solda BGA, que nem a gente tem aqui, ó, nessa memória DDR3. Essas aqui vão ser as duas cobaias do vídeo de hoje, tá? As duas não funcionam mais, né? Não vamos desperdiçar também, rapaz. E olha só, aqui a gente já tem chips, a minha memória DDR3 low profile, que ela é mais baixa, né? Para computadores mais compactos, ela não ocupa tanto espaço assim, mas é uma DDR3 convencional, tirando o fato que o pente, a placa de circuito impresso, é mais baixo. Então a gente tem os chips de RAM no módulo e a gente vai conversar nesse vídeo de hoje sobre o que tem aqui dentro. Mas antes disso aí, para não perder o costume, eu vou abrir, vamos pegar e dissoldar esses chips aqui e tentar ver por dentro deles primeiro. Vamos botar a mão no negócio e vamos ver no olho, ao vivo, o que a gente tem aqui para depois começar a falar de como funciona o que tem aqui dentro. Então vamos lá. Tá aí, galera, temos aqui o DDR e o DDR3. Vamos tirar fora esses chips aqui, ó. Eu vou colocar na verdade aqui eu avacalhei já de fluxo de solda. Eu vou tirar um desses aqui, desses chips, com esse outro tipo de solda. Isso aqui eu podia tirar até no ferro de solda. Eu vou usar tudo no ar quente aqui, galera, pra sacar fora. Pam, 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 pam. Eu não tenho preocupação nenhuma com o chip, tá, galera? Eu vou meter o calor por cima mesmo. Na verdade, pra mim tirar aqui, esse aqui é um módulo de memória que tem chips dos dois lados. Pra sacar fora aqui, realmente tem que ser por cima mesmo o ar. Ok. Tá bom. Aí, galera, tirei dessa DDR aqui. Aqui eu usei o ferro de solda mesmo, que foi mais fácil, tá? E daí a gente tem então os chips DDR3 com solda BGA e o chip mais antigo DDR. A ideia agora aqui é tentar olhar dentro desses chips aqui. Então, galera, desbastei aqui, meti na lixa mesmo os chips de RAM aqui de cima da memória. Olha lá, ó. Ô, louquinho, meu. Eu lixei em 3 níveis aqui, tá? Nível superficial, onde a gente começa a ver, eu basicamente desgasto a camada do encapsulamento, essa parte preta, e a gente chega lá no die, no silício do chip de RAM. No segundo nível que eu gastei é aqui, ó. Abaixo do die, gastei todo o die, aí tem um substrato com uma matriz que adapta as conexões do die até as conexões desse terceiro nível que eu lixei aqui, ó. Que dá para começar a ver a solda BGA, que é essa solda aqui, né? Onde eu tirei os chips fora, que comunica então com essa placa de circuito impresso, que vai ter a saída através dos terminais que vai passar pela placa-mãe e vai entrar nos pinos do processador. Vai chegar aqui, através das trilhas de comunicação, vão entrar aqui na região dos pinos do processador, que tem ligação ao controlador de memória do CPU. Muito bem, galera. Então, vamos pegar aqui as memórias e vamos começar a falar de especificações de quando a gente fala de memória RAM. Isso no episódio de processadores, eu já tinha falado alguma coisa, tá? A gente tem os dados organizados dentro da memória, vamos falar assim com duas colunas, tá? Com divisas aqui. Uma coluna dentro da memória é a coluna de endereçamento, address. Ixi, Maria, acho que eu fiz errado aqui, ó. Address. Tem 2D em address? 2D e 2S. Acertei. Então a gente vai ter aqui em binário, mais uma vez, uma sequência de endereços. Aqui realmente esse binário é sequencial, tá? Com essa coluna de endereçamento, a gente tem os dados, onde os arquivos da RAM vão estar incluídos. Então, por exemplo, esse aqui é o endereço 0, ele encaminha
para essa parte de data, de dados. Então aqui nesse canto aqui a gente vai poder ter, vai estar tudo em binário também. E os dados que a gente vai ter aqui, esse binário que vai ter aqui, ele vai poder ser um outro endereço que o processador pede para salvar na memória RAM, para armazenar isso para algum cálculo. Então a gente tem um endereço que manda para esse dado aqui e dentro esse dado é um outro endereço que vai mandar a gente olhar o que tem dentro desse outro endereço aqui e porventura ver o dado respectivo. Enfim, um redirecionamento. Junto aqui na parte de dados a gente vai poder ter armazenado o quê? O puro dado, uma informação mesmo, algum número, uma letra, uma palavra, a parte de um arquivo, de uma imagem, enfim, um dado mesmo, ou até propriamente alguma instrução para o processador. Divida isso por aquilo. Multiplique isso por aquilo. Mova o conteúdo do endereço 1 para dentro do endereço 20. Enfim, então a gente tem uma organização de endereços e de dados. Isso aqui falando da relação de processador com memória RAM. Agora, esquece aqui. Aí é bom, né? Ver isso aqui para esquecer. Aí, gostei. Esse é o tal do Mula. E vamos falar em si do pente de memória. Eu vou usar inclusive aqui, ó, esse módulo DDR4 da Rise Mode, que é patrocinadora do canal MW Informática. É o módulo DDR4 Diamond Series da Rise Mode. Tem um frufruzinho aqui em cima. Esse aqui é um módulo de 16 GB de 3.200 MHz. Ó, galera, links da Rise Mode aqui embaixo na descrição. Aproveita o cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto. Todo o site da Rise Mode. E tem uma seleção de produtos também, Air Cooler, Water Cooler, Gabinete Gamer, um monte de coisa custo-benefício para dar up no teu PC, no teu setup gamer aí com a Rise Mode. Então confere aí na descrição. E uma coisa que eu queria começar falando é o seguinte, galera. Vocês já ouviram um termo, a gente fala memória RAM, mas na verdade também é chamado de DRAM. Pô, mas o que é esse D na frente de RAM? O RAM é de Random Access Memory, é memória de acesso aleatório. O D é de Dynamic, é uma memória dinâmica. Por que é dinâmico? O que a gente tem aqui dentro, os dados, as informações, as instruções, os dados, endereços que são armazenados aqui dentro, são informações que para mantê-las aqui dentro, a gente precisa estar alimentando os chips de memória, precisa estar alimentando esse módulo de memória, precisa estar colocando um refresh de alimentação. Quando a gente desliga o computador, para de alimentar tudo aqui dentro e tudo que tinha salvo aqui é perdido. Ao contrário do HD, do SSD, de um pendrive, que fica salvo mesmo se a gente não tem energia no componente. Essa memória aqui, ela é muito rápida, troca arquivo toda hora. Isso que dá um dinamismo, mas para manter isso aqui dentro, tem que ter energia passando. E até mesmo quando está ligado o PC, quando tem energia na memória, para continuar com os dados salvos aqui temporariamente, existe esse refresh. Eu vou virar mestre em escrever de trás para frente e ainda de baixo para cima. Ô, louco. Refresh. O S e o Z que eu vou me confundir. Refresh. É só fazer um S normal, né? Ah, é verdade. O S é só fazer um S. Esse refresh aqui é o ato de estar sempre recarregando, dando um refresh elétrico, um boost de energia, frequentemente, aqui nos chips de memória. E por que tem que dar um refresh? A menor unidade de armazenamento dentro da memória RAM é a célula. É dentro das células que a gente tem os zeros e uns armazenados. E aí a gente vai voltar olhando para o chip de memória aqui, tá? Pega aqui o pente de memória RAM. Agora aqui, vamos dar um zoom no chip de RAM. A gente viu que dentro do chip tem o die, que é aquela parte espelhadinha. Aqui dentro do die, a gente vai ter os bancos. Vou dividir aqui, ó, 8 bancos. São divisas dentro do die. São os bancos de armazenamento. Vamos reduzir a unidade. Se a gente pegar cada banco para olhar o que tem dentro deles, a gente vai encontrar as arrays, ou na verdade, em tradução, matrizes, que é o quê? Isso aqui já é a matriz, tá? A matriz é formada por colunas e linhas. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. A interseção de uma coluna e uma linha é a célula. Dentro da célula tem um 0 ou tem um 1. E fisicamente, dentro do die, qual que é o componente eletrônico que forma a célula, que armazena o 0 e 1 dentro da memória? É um conjunto de um transistor e um capacitor. E eletronicamente falando, galera, um capacitor, aqui é um mini capacitor dentro aqui, microscópico, só que ele funciona como se fosse um capacitor sólido, que a gente tem na placa-mãe, por exemplo, que a gente vê aqui é bem mais palpável, esses aqui que parece uma pilha. O capacitor em si, ele armazena energia como se fosse uma pilha, só que a diferença é que, ao contrário da pilha,
vamos falar uma pilha recarregável, uma bateria, o capacitor tem a capacidade de... Ó, essa foi boa, né? O capacitor tem a capacidade. Ele tem a característica de carregar muito rápido e descarregar muito rápido. Então a gente coloca energia dentro dele muito rápido, só que ele também, ao mesmo tempo, descarrega muito rápido. Então imagina só, se o computador precisa armazenar dentro da memória, dentro de um dos capacitores aqui dessa matriz, o dado 1, o binário 1, que significa ter energia, para esse 1 não escapar, para essa energia que faz 1 não escapar, tem que ficar dando refresh. E aí a gente volta para esse refresh aqui. E esse ato do refresh é que vem o dynamic, o dinâmico. E por isso que a gente chama de DRAM. Então a memória RAM que a gente fala é uma memória de acesso aleatório dinâmica. E claro, né, para ter um D, para a gente ter que falar que ela é dinâmica, deve ter existido alguma memória estática, que é uma que fica paradinha. Sabe qual que é a memória estática dentro do computador, galera? Agora voltando, que a gente não chegou a falar no episódio de processador. Memória cache do processador. É estática, ela é altamente veloz, é muito menor a capacidade dela, porque também ela é muito cara. E ao contrário da célula da memória DRAM, que é um transistor e um capacitor, a memória cache, uma célula de memória cache, usa 6 capacitores. Então, por mais que seja também uma coisa minúscula dentro do processador, ela ocupa muito mais área para armazenar uma mesma quantidade de informação, um mesmo bit. Ela não precisa dar esse refresh elétrico, porque o dado ele não escapa, só que ocupa muito mais espaço para armazenar menos, mas é muito mais rápido. Então tem o pró e o contra. Então isso que diferencia, tá? E por isso que a gente tem o DRAM. Agora a gente vai falar de uma outra coisa. Além de falar da memória RAM como DRAM, talvez você já tenha visto também, às vezes no site de venda de memória RAM, fala que é uma memória DIMM. Ué, DIMM, Winchester. Não. Meu Deus. O que é esse DIMM? Memórias mais antigas, lá do tempo do EPA, isso eu não vivenciei isso, eu não usei PC com esse tipo aí. Tinha também as memórias SIMM. O DIMM quer dizer que é Dual Inline Memory Module. Isso quer dizer o quê? Que os terminais de contato da memória que a gente encaixa aqui, ó, no slot, a gente tem duas faces, tem dois lados dos terminais. É dual. Memórias mais antigas, a gente tinha esses terminais dos dois lados, só que dos dois lados eles representavam a mesma coisa. Aqui são duas faces diferentes. A gente tem uma sequência de terminais, 200 e poucos terminais aqui em cada um dos lados, e eles não são a mesma ligação dos dois lados, eles são coisas diferentes, são ligações diferentes. O terminal 1 aqui desse lado, ele tem ligação a uma região, o terminal 1 desse outro lado tem ligação com outra região. Então são duas faces de terminais diferentes. Isso que dá essa nomenclatura de DIMM, o que antigamente não era assim. Então a gente também pode falar, se for querer ser mais técnico ainda, a gente pode falar que nós temos uma DIMM SDRAM DDR. Ixi, Maria, o 4 eu vou me confundir. DDR4. Se a gente falar isso aqui, a gente está falando de forma técnica e completa da memória que a gente usa. Agora, o que é esse S aqui? Esse S é de synchronous, uma memória síncrona. E mais uma vez, para existir esse S hoje, é porque no passado existia outra letra aqui. Antes do S, a gente tinha o A de asynchronous, uma memória assíncrona. E o que é esse sincronismo? Na placa-mãe, no processador e memória RAM, hoje, os computadores modernos, plataformas modernas, a gente tem um sincronismo, um clock, um relógio. Sabe a frequência do processador? Tantos gigahertz, 2 GHz frequência, a frequência da memória, 2.400 MHz, é a frequência de operação do sistema. E eles são sincronizados. Por que tem que ter uma sincronia? A gente tem o CPU de um lado para comunicar com a RAM. CPU pede alguma coisa, RAM entrega. CPU manda escrever alguma coisa, manda para a RAM. Para os sinais elétricos e para trafegar os dados, tem que ter um sincronismo entre essas duas partes. Porque tem pulso elétrico indo para lá e para cá, enviando informação, os bits. Quando a gente tem um clock no meio, um sincronismo, um clock, esse que é medido em hertz, eu vou colocar um valor bem baixo aqui, tá? E lembrando, tá, galera? Essa unidade de hertz quer dizer frequência. Frequência de qualquer coisa por segundo. Vou dar um exemplo prático aqui, ó, tá? Eu mexo a caneta daqui para cá, daqui para cá. Eu faço isso uma vez por segundo, ó. 1. A cada segundo eu mexo a caneta uma vez. A frequência com que eu faço isso é de 1 Hz. Se eu fizesse aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu estou mexendo a caneta 2 vezes por segundo. Então a frequência com que eu faço isso é de 2 Hz. Deu para entender?
Isso é hertz, é frequência. E clock a gente fala também usando hertz. Então entre processador e RAM, a gente tem uma sincronia num valor em hertz. Então esse clock de sincronia a gente tem na placa-mãe. A gente tem o base clock. Inclusive a gente vê isso em especificações de processador. Muitas vezes uma frequência de barramento, um base clock, ele é fixo em 100 MHz. Isso é só para deixar fixo que, por exemplo, 100 milhões de vezes por segundo, RAM e CPU tem o tempo certo para trocar informação. Se isso aqui fosse assíncrono, como era em computadores de plataformas mais antigas, o processador trabalhava numa velocidade, a memória RAM trabalhava em outra, aí o processador fazia uma solicitação de um arquivo e trabalhava numa frequência X. Aí a memória RAM pegava esse arquivo na hora de entregar, era mais lenta, deixava o processador ocioso, esperando, sem fazer nada. Aí quando a memória RAM estava pronta, aí entregava. Então não encaixava direito. Esse trabalho de sincronismo, os dois trocando na mesma frequência informações, evita tempo ocioso por parte das duas pontas aqui. Então a gente tem uma frequência base definida e essa frequência ela funciona externamente desses dois dispositivos. Por isso que é a frequência base. Inclusive nas especificações de processador, a gente sempre vai ver a frequência base e a gente tem também o multiplicador ou radio. Isso aqui é o multiplicador. Por exemplo, o Intel Core i7, ele tem a frequência base de 100 MHz e tem o multiplicador no valor de 27. Quer dizer que o quê? Esse valor da frequência base vai ser multiplicado 27 vezes internamente no processador. Ele vai receber as informações do lado de fora e internamente vai trabalhar nessa frequência multiplicada em 27. E aí que chega lá na frequência de 2.7 GHz, né, 3 GHz. Esse multiplicador ele pode alterar. Se é um processador que tem Turbo Boost, por exemplo, pode ter lá um momento que o multiplicador ele vira 40, então vai para uma frequência de 4 GHz trabalhando internamente. Lá os núcleos, as threads, fazendo cálculo. Assim como a gente também tem um multiplicador na memória RAM, que vai fazer das frequências que a gente costuma ver no rótulo da memória. Os 3.200 MHz, 3.600 e por aí vai, né? Por isso que a gente chama de memória síncrona também. O sistema todo é sincronizado para trabalhar, enviar e receber informações no mesmo tempo. Então, continuando, vou voltar aqui mais uma vez, tá? Que a gente estava falando antes. Isso aqui é o chip de memória. Dentro dele tem o die. Dentro do die a gente tem bancos. Dentro de cada banco a gente tem matrizes. E dentro de cada matriz a gente tem colunas e linhas e as células. E essas matrizes, elas são organizadas assim, galera. A gente tem as bit lines, que são essas linhas de coluna, e a gente tem as word lines, linhas de palavra. A gente pode chamar BT e W. Opa, BT não, cara. Tô viajando, rapaz. BL, cara. Que BT o quê? E WL. Bitline, word line. E aqui a gente tem uma ligação lógica, que é, eu vou fazer a representação do MOSFET ligado ao capacitor. Isso aqui é um transistor e aqui tem um capacitor. Aqui no capacitor é que armazena a carga e isso aqui que fica ganhando refresh. Então a gente vai ter uma sequência disso. Vou fazer menorzinho aqui agora. Um transistor. Então a gente tem tudo isso aqui. Assim, são milhares de colunas e milhares de linhas, tá, galera? Essas bit lines são as colunas e as word lines são as linhas. E aqui dentro dos capacitores é que a gente tem os zeros e uns armazenados. Isso tudo que tá aqui dentro. Agora, sabendo disso aqui, a gente pode continuar falando de algumas especificações que a gente vê. Por exemplo, latências. Especificações que a gente vê de memória, né? Frequência. Memória DDR4, 3.200 MHz. Beleza. Essa é a frequência de operação da memória. 3,2 bilhões de vezes por segundo, a memória RAM trabalha. Ela trabalha com os dados. Nessa frequência aqui. Aí, junto com o clock de operação da memória, a gente tem também as informações de latência, que é o famoso CL, CL18, CL14 e assim vai. As memórias DDR5 agora elas já subiu o CL. Inclusive a cada geração nova, esse CL está subindo. A gente tem aí as DDR5 com CL40. O que quer dizer esse CL, galera? É Cache Latency. Ixi, fiz uma virada. Ai. Dá zero para ele. Cache Latency. O cache quer dizer Column Address estroboscópico de endereço de coluna. Eu não entendo isso aí. Não sei nem o que é um estroboscópico, mas comumente a gente fala que é a latência e esse número 18, 14, quer dizer a quantidade de ciclos que a memória leva para fazer determinada coisa. Como a frequência de trabalho da memória é 3.200 MHz,
a gente também pode falar que é 3.200 bilhões de ciclos por segundo. Dá para falar dessa forma também. Então, por segundo, a memória trabalha 3.200 bilhões de vezes. Dentro dessas vezes aqui, para fazer essa função CL, ele leva 18 vezes. Leva 18 ciclos aqui dentro para fazer essa função CL. O que é essa função CL? É quando o processador pede um arquivo para a memória, a quantidade de ciclos que demora para a memória entregar isso de volta para o processador. E sabe na prática o que é? Esse CL é a gente chegando aqui dentro da matriz e é endereçamento de coluna. Aqui dentro da matriz, para achar o arquivo, a memória vai ativar primeiro a linha onde é que está esse dado. E imagina só, aqui nessa linha a gente tem milhares de colunas. Isso aqui segue, eu desenhei só 3. Para acessar um arquivo, a memória vai ativar primeiro uma linha, então ativou essa linha aqui, ativou toda a linha. E depois de ativar a linha, ela vai procurar qual que é a coluna onde está esse dado. Ah, vai ser essa terceira coluna aqui. Beleza, ativa a coluna e aí encontra o dado. Então é um endereçamento de coluna. A coluna que é acessado por último dentro da matriz e que pega o dado. E aí retorna isso para o processador. Isso é o CL, que é a latência mais citada, né? mais popular. Mas a gente tem várias outras latências, que são realmente a quantidade de ciclos, o tempo que leva para fazer uma ação. Tem uma quantidade de ciclos que leva para ativar a linha, antes de ativar a coluna. Isso é um tempo. Em vez de CAS, é o tempo RAS, Raw Address Strobel. Agora, outra informação também, isso já não fala tanto, a memória RAM tem um modo rajada de funcionamento. Burst Length, que é a quantidade de dados que, por exemplo, o processador solicitou um arquivo. Como é trabalhoso ativar a linha e a coluna, eu solicito esse arquivo aqui, esse modo rajada, ele já vai automaticamente... Ah, aqui beleza, né? Eu ativei uma linha e peguei o dado da outra, no exemplo. Ô, cabeçudo. Ah, solicitou esse dado aqui, ativou a linha, ativou a coluna. Para não perder tempo e aproveitar a sequência desse acesso, que geralmente os dados são armazenados em sequência, mesmo que o processador não pediu, a memória já vai carregar a sequência de dados aqui nessa linha. Isso é chamado de modo rajada. E em cada geração DDR, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, a gente tem um comprimento diferente, uma variação. E cada vez mais a memória consegue já ir acessando uma sequência maior de dados para já deixar isso pronto para o processador. E assim, galera, internamente, e claro que também resumidamente, é assim que a gente tem o trabalho de armazenamento na memória RAM do nosso PC. E no mais, galera, é isso pro vídeo de hoje, nosso episódio sobre memória RAM da nossa série PC Anatomy. Espero muito que vocês tenham curtido. Tem mais coisa pra gente falar? Sempre tem, sempre tem. E já tem outros vídeos aqui no canal falando de memória RAM, falando muito sobre memória RAM, como ela funciona também, alguns outros detalhes. Tem um vídeo falando mais sobre as latências, maior quantidade de latências, de como que funciona, canais de memória, do single channel, dual channel, quad channel, que são já informações mais comuns, por isso que eu nem coloquei nesse vídeo aqui também, mas para quem quiser saber mais de memória RAM, gostou, quer continuar no embalo, quer assistir mais 10, mais 20, mais 30 minutos de vídeo sobre memória RAM, vou deixar tudo no card aqui, tá? E um aviso também, galera, muito importante, em fevereiro vai abrir a primeira turma do ano do Método MW 3.0, que é o meu curso de hardware, montagem e manutenção de computador, de PC, para tu diagnosticar teu computador, resolver os problemas que dão no teu computador, no teu notebook. Tem introdução à eletrônica voltada a hardware, aplicada aqui a hardware, e análise de placas. Tem um módulo de configuração e instalação de redes, cabeamento de rede, fazer uma rede privada na tua casa para algum cliente, instalação e configuração de CFTV, circuito fechado de televisão, de monitoramento para te instalar na tua casa, fazer a segurança da tua casa, tu aprende isso dentro do método MW. Além de formatação, backup, otimização de Windows, o método MW tem o intuito de te deixar independente se tratando de computador na tua casa, para fazer para ti mesmo, não levar assistência, porque às vezes o cara nem confia no trabalho da assistência, é bem comum. Ou se também tu quer aprender para se tornar uma assistência, para começar a fazer um serviço ali pro teu primo, pro teu amigo, pra galera da empresa, tirar um extra ou fazer virar o principal, teu trabalho principal, por que não? Então aproveita para saber mais e ficar por dentro, é aproveitar, garantir tua vaga dessa primeira turma do ano de 2023. Acessa o link aqui embaixo na descrição e cadastra o teu e-mail, só isso. E uma coisa legal, tá? Tu entrando agora nessa primeira turma, tu já vai receber as atualizações posteriores que a gente vai ter ao longo desse ano, que vai virar depois a versão 4.0, que vai ter mais conteúdo. Isso vocês vão ficar por dentro e quem entrar agora na turma já vai garantir essa atualização. E outra, que tu cadastrando teu e-mail nisso aí, tu já vai garantir também o recebimento do resto dos episódios da nossa série PC Anatomy. A gente tem que falar sobre GPU ainda, gabinete HD, SSD, fonte de alimentação, tem bastante coisa para falar ainda. E no mais é isso pro vídeo de hoje, galera. Ó, muito obrigado pela presença mais uma vez, um grande abraço, tá? Até o próximo vídeo, é isso aí. Valeu!